Saúde os irmãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um momento de grande alegria para todos nós, né? E que compomos a igreja de Caruaru, a igreja de Delmiro Gouveia, a igreja de Petrolândia, a igreja presbiteriana da Aliança da Graça em Aracaju, né? A congregação de Serrinha, lá na Bahia, e tantos irmãos que aqui estão se congraçando conosco nesse momento de grande júbilo que Deus nos concede. E nós vamos proceder agora o exame dos candidatos, para que eles integrem uma igreja, né? Eles precisam ser examinados a fim de que se mostrem aptos a compor uma igreja. Mas antes eu gostaria de dar uma palavra sobre a confessionalidade. O que é ser uma igreja confessional? Vou fazer um rápido histórico e breve. Jesus deixou a igreja com os apóstolos. Quando ele subiu aos céus, ele deixou a igreja com os apóstolos. E eles tiveram a tarefa de completar a escritura. Quando a escritura estava completa, os apóstolos morreram. Foram morreram. E o último apóstolo que morreu já deixou a escritura completa. E os pais da igreja, que eram os discípulos dos apóstolos, continuaram a obra da evangelização, tocando a igreja, né? Conduzindo a evangelização e dando diretrizes à igreja em todas as áreas onde ela estava expandida. E quando os pais da igreja foram, né, fazendo os seus discípulos, irmãos, e a igreja se expandindo, a igreja passou por alterações. A doutrina dos apóstolos ela foi fortemente atacada, como hoje o é. E a igreja mergulhou num período de trevas. Passou 1000 anos nas trevas, período negro da história da igreja. A igreja do cenário, a igreja visível, aquela igreja conhecida, ela ficou adulterada. Verdade é que Deus nunca se deixou ficar sem testemunhas. Havia igrejas pequenas espalhadas pela face da terra, mas igrejas oprimidas, perseguidas. Os crentes se reuniam escondidos. E a igreja do cenário, a igreja que aparecia, foi uma igreja adulterada. 1000 anos depois, Deus começa a levantar os primeiros homens para fazer a igreja voltar às páginas da Escritura. E esse período ficou conhecido como o período da Reforma Protestante. Nesse período, irmãos, surgiram homens piedosos e homens preparados do ponto de vista da Escritura. Difícil juntar essas duas coisas, piedade e conhecimento da Escritura. E esses homens, irmãos, começaram a pregar a palavra de Deus na maneira dos apóstolos. E começaram a produzir revolução na Europa, na América. E nesse período surgiram as confissões de fé. As confissões de fé eram resumos da Escritura para ser entregue ao povo, para que o povo tivesse nas mãos um pequeno manual de teologia, seguro, que estivesse condizente com a doutrina dos apóstolos. Então, nesse período, surgiu o Catecismo de Heidelberg, surgiu a Confissão de Westminster, surgiu a Confissão Londrina e a Confissão de Savoy, que foram os principais documentos de interpretação da Escritura. Irmãos, Deus abençoou tanto essas confissões, que as pregações da palavra de Deus, que eram proferidas, baseando-se na interpretação das confissões de fé, foram usadas por Deus para produzir os maiores avivamentos na história da igreja, que se tem notícia desde os dias dos apóstolos. Então, prova que Deus abençoou os documentos confessionais. Porque quando os pregadores se levantavam e interpretavam a Escritura pela ótica da confissão de fé, Deus aprovava e produzia avivamentos que varreram, irmãos, toda a história. Por isso que nós somos confessionais. Nós não nos regemos pela cabeça de um teólogo. Nós não nos regemos pela cabeça do pastor local, pela cabeça do mestre da escola. Nós nos regemos pelo consenso. O que é o consenso? Foram homens que se reuniram e elaboraram os documentos de interpretação da Escritura, que nós conhecemos como confissão de fé. E esses documentos, irmãos, foram usados por Deus para proferir mensagens inspiradas. Mensagens que produziram avivamento. Por exemplo, Deus nunca produziu um avivamento que fosse pregado pela igreja romana, nunca produziu. Pelas TJ, nunca produziu um avivamento.
Mas Deus abençoou a interpretação confessional. E os maiores avivamentos foram produzidos. Prova que Deus aprovou, não é, os documentos confessionais. Eles não são a Escritura. Eles não têm a autoridade da Escritura. Mas eles são fiéis documentos de interpretação da palavra de Deus. Então, nós somos confessionais. Os membros que ingressam numa igreja confessional, eles estudam a confissão de fé. Eles sabem porque estão ingressando numa igreja confessional. E eles tanto têm deveres como direitos. Então, eles passam, irmãos, a ter uma postura uniforme. Onde quer que você chegue, que tem uma igreja confessional, essa igreja tem o mesmo culto, tem a mesma soteriologia. Ela canta os salmos. É uma igreja baseada na palavra de Deus. A pregação é expositiva. O pregador, ele abre a Escritura. Ele prega todo o livro, do primeiro ao último versículo. Há uma uniformidade. Se você for no Japão, na igreja confessional, é o mesmo culto de uma igreja na China, na América, na Europa, onde quer que esteja. Porque eles se regem pela confissão de fé. Então, essa é a grande vantagem, irmãos, de ser parte de uma igreja confessional. Nós estamos em mãos seguras, em boas mãos. E nós, nossas famílias, adorando ao Senhor, dentro de uma igreja confessional, há uma garantia de progresso. Há uma garantia de que nossas famílias ouvirão a verdade. Os nossos filhos ouvirão a verdade. Na igreja, em casa, na escola que a igreja fundar, né? Haverá um compromisso com a verdade em todo o tempo. Então, essa é a grande vantagem de ser uma igreja confessional. E agora nós vamos pedir para os 7 candidatos que se propõem a fundar a Igreja Batista Reformada em Delmiro Gouveia, fiquem de pé nesse momento para que respondam, que assumam o compromisso elaborado pelo presbitério. O irmão Rogério, né? O irmão Ramon, Simone, Zaqueu, Gisele, João e Aline. São os 7 membros que vão formar a igreja de Delmiro Gouveia. Irmãos, as pessoas que se reúnem para a formação de uma igreja de Cristo precisam ter as seguintes características. Primeiro, confiar em Cristo, nos seus méritos, nas suas obras, não manifestarem nenhuma confiança pessoal, nenhum mérito, nenhuma confiança nas obras pessoais de justiça. Segundo, obedecer à vontade de Deus, conforme declarada nas Sagradas Escrituras. Terceiro, não destruir o testemunho pessoal com alguma doutrina fundamentalmente errada. E quarto, não destruir o testemunho pessoal com conversas profanas. Somente o Senhor Jesus Cristo pode chamar, instituir, ordenar e governar a sua igreja. Nós, aqui nesse momento, nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Então, primeira, os irmãos foram chamados e então estão sendo instituídos por Jesus Cristo para formar uma sociedade local, a igreja, com o objetivo tríplice. Primeiro, de caminhar em todos os caminhos que ele prescreve na sua palavra. Segundo, edificarem-se mutuamente. E terceiro, manter a devida performance do culto público. Os irmãos creem dessa forma? Sim. Segundo, uma igreja constituída de irmãos que são santos por chamamento. Assim, essa santidade será expressa, primeiro, numa confissão correta da palavra de Deus. Segundo, num modo separado de viver. Os irmãos identificam esses 2 itens nas suas vidas? Sim. Terceiro, os irmãos estão dispostos a manterem comunhão uns com os outros e se entregarem uns aos outros e ao Senhor, submetendo-se às ordenanças do Evangelho? Sim. Quarto, os irmãos estão cientes de que a disciplina é um dos pilares da igreja e que vocês têm o poder, a autoridade e o dever de aplicá-la aos faltosos, porque se a verdade for pregada no púlpito, porém a disciplina não for aplicada, a pregação da verdade ficará sem qualquer efeito.
E a igreja será conhecida como uma igreja que prega a verdade, mas não vive a verdade. Os irmãos estão conscientes dessa verdade? Sim. Quinto, no caso da escolha dos presbíteros, sucessão pastoral, os irmãos estão dispostos a lutar com Deus em oração e jejuns, para que Deus envie pessoas segundo o seu coração, estando os irmãos dispostos a não procurar nos enviados simplesmente características humanas, como voz bonita, impostação de voz, simpatia, eloquência, prestígio na denominação, fama ou coisas do gênero, mas tão somente as qualificações indicadas nas Escrituras? Sim. Sexto, os irmãos estão dispostos a tratar os ministros dessa igreja com todo o respeito e honra que lhes são devidos, sustentá-los materialmente com a máxima possibilidade da igreja, para que, primeiro, eles não tenham que emaranhar-se com ocupações seculares, comprometendo o tempo do estudo bíblico e da oração. Segundo, possam viver confortavelmente. E terceiro, possam ter condições de hospedar alguém de maneira condigna. Sim. Sétimo, os irmãos estão cientes de que o sustento dos presbíteros é mandato expresso de Jesus Cristo, e que se os irmãos não tratarem os presbíteros de maneira digna, os irmãos estarão zombando do Senhor, conforme alertou o apóstolo em Gálatas 6 e 7, quando disse assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Os irmãos creem dessa forma? Sim. Oitavo, os irmãos estão cientes de que a atividade principal de cada um de vocês é prestar o culto público a Deus no dia do Senhor, e que por isso os irmãos estão diante de Deus, debaixo de obrigação pactual, e que também por isso o culto público no dia do Senhor não é uma opção, mas é um dever, uma obrigação, e que deve ser prestado com pontualidade. Sim. E finalmente a nona pergunta: os irmãos estão cientes de que, como igreja, estarão debaixo de obrigação uns para com os outros, de partilhar tanto a habilidade espiritual recebida de Deus, como também os bens materiais, para que não haja irmãos carecentes dentro da igreja? Sim, muito bem. Então, vocês, diante das respostas positivas obtidas, o presbitério considera que os irmãos estão aptos a compor uma igreja, a Igreja Batista Reformada em Delmiro Gouveia. Muito obrigado, podem sentar. Com a palavra do pastor Alan.